Olá, gente. Boa tarde. Olá, Milena. Olá, Renan. Eu sou o professor Tiago, de Biologia, aqui do curso Eduardo Chaves. Também sou o coordenador do curso, tá? A gente vai começar hoje a nossa caminhada aí para rumo à aprovação do CEPET do Coltec, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, como já foi nas outras disciplinas, é só me chamar aqui no chat aqui que, assim que possível, eu vou responder a vocês, tá? A disciplina de hoje, a matéria de hoje, a gente vai começar com citologia básica, que é o estudo das células, tanto das células procariontes quanto das células eucariontes. Também a gente vai ver as células animais e as células vegetais. E no final da aula também eu vou passar uns exercícios de fixação para a gente já começar com a matéria, tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui e a gente vai começar a aula, tá bom? Então, olha só, gente. Os conceitos básicos de citologia. Então, como eu disse para vocês, a citologia ela refere-se ao estudo das células e dos seus componentes celulares. E a gente divide esse estudo de células em dois tipos celulares, que são as células procariontes e as células eucariontes. Então, o que é uma célula procarionte? Então, a palavra procarionte, o pró, vem do grego primitivo, e cário significa núcleo. Então, são células primitivas. Então, a gente fala que elas não têm um núcleo celular. E as células eucariontes é a mesma história. Eu, no grego, significa verdadeiro. E cário significa núcleo. Então, são células o quê? Com núcleo verdadeiro, com uma estrutura celular que delimita o material genético. Que, no caso, essa estrutura a gente chama de carioteca, ou núcleo celular. E dentro ainda do grupo das eucariontes, a gente divide em células animais e células vegetais. Tranquilo? Então, olha lá. Eu coloquei aqui para a gente aqui, ó, um esqueminha de uma célula procarionte. Então, como a própria palavra dizia lá atrás, ela é uma célula completamente o quê? Primitiva. Então, ela tem pouquíssimos componentes celulares. Então, olha só. Quais são os componentes celulares que nós temos? Nós temos a membrana plasmática. E aí? Bom demais? Senta aí. Ué, é o trânsito, né? Chega aí, de boa. Já comecei, mas foi só um slide assim. Nosso coleguinha chegou aqui, gente, o Rachid. Então, olha lá, Rachid. Você não chegou a ver essa matéria ano passado, né? A parte de citologia. Aí hoje a gente está começando por ela. Então, só recapitulando aqui um pouquinho, a citologia a gente divide ela em células procariontes e células eucariontes. Então, as procariontes são células primitivas. Por quê? Porque elas não têm um núcleo que delimita o material genético. E as células... Isso, material genético é espalhado.
E as células eucariontes já têm o quê? Um núcleo formado que vai o quê? Demilitar o material genético. Então, eu estava começando a apresentar aqui, ó, uma célula procarionte. Olha lá. Como a gente está falando, ela basicamente não tem nada. Então, lá, a membrana plasmática, para que serve? A gente vai ter que definir aqui, quando a gente estiver falando, a gente vai definir nome, função e composição química de todas as organelas. É isso aí que a prova vai exigir da gente nessa disciplina. Então, ó, nós temos a membrana plasmática. No caso das células procariontes, nós temos o quê? A parede celular. Então, primeiro vem a parede, depois vem a membrana plasmática. E olha lá, nós temos o material genético lá espalhado, o cromossoma, os ribossomos e o mesossoma. Esse mesossoma, eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como seria. Olha só, gente. Aquela célula procarionte que está ali, ó. Eu estou replicando ela aqui. Então, olha só para a gente entender. Então, olha lá, ó, nós temos a parede celular. Aí nós vamos ter aqui, ó, a membrana celular. Essa região aqui, ó, essa região aqui que é o mesossoma. Ali pelo desenho ali fica um pouco confuso. Por isso que eu resolvi desenhar. Nós temos aqui, ó, os ribossomos. Cada bolinha é um ribossomo. E aqui o material genético. No caso, quando a gente fala de célula procarionte, a gente vai lembrar principalmente das bactérias. Professor, você teria alguma carta para aqui? Não. Não. Esqueci, né? Gostou disso, não. Pega lá, pega. Então, aqui, olha. As bactérias são as principais representantes de célula procarionte que nós temos hoje. Então, o material genético delas, basicamente, é de quê? DNA. Mas nós vamos ter também algumas, pouquíssimas bactérias que têm como material genético o quê? O RNA. Então, para quem não lembra, o DNA é o ácido desoxirribonucleico. E o RNA é o quê? Ácido ribonucleico. Certo? Então, o que a prova, esse espaço vago aqui dentro, aqui, ó, antes, ou hoje ainda, alguns professores eles classificam
tudo que está aqui dentro da célula como citoplasma. O meio onde essas organelas aqui, que é aqui dentro, sabe gelatina incolor? Uhum. É como se houve aquele gel de cabelo incolor. Aqui dentro é a mesma coisa. É aquele gel de cabelo incolor. Então, e as organelas, elas ficam. Vou até colocar aqui assim, ó, como se fosse um colchete. Aqui, olha. Citossol. Mais organelas é igual a citoplasma. Então, olha só, gente. Essa importância aqui é legal saber. Citossol é o quê? O meio onde as organelas estão inseridas. Eu tinha uma dúvida que eu não sei, as organelas são monossomos? Cada coisinha dessa é uma organela, tá? Então, olha só, o citossol é o meio onde as organelas estão inseridas. E a composição química do citossol? Quem saberia me dizer? Pode falar aí, gente, os online aí, ó, Milena, Renan, pode falar. Ou ninguém sabe, só eu sei, sabe? Sabe não? Mas olha só para você ver. Qual é a substância em maior abundância no corpo humano? É o sangue, então, só Água. Então já dá para pensar que o quê? O que tem bastante aqui no citossol? Água. É basicamente um gel. Você já usou gel já? Sim. É aquilo lá. A consistência é a mesma, é igualzinho. É como se você pegasse um pote de gel e apertasse na sua mão, é igualzinho. Ou então você já viu... Aí, às vezes, vocês também aí... esses supermercados gourmet. Já foi, já? Nosso gourmet. Ah, sim, tipo aqueles momentos. Verdemar, sei lá o quê. Quem quiser escrever as cidades suas aí, um supermercado gourmet aí, você vai lá e compra o que a gente chama de agar-agar. Já viu já? É um gelzinho. Tem gente que gosta de comer igual como se fosse gelatina. Que é isso? É uma gelatina, mas aquela gelatina é feita de quê? De alga. Um pouco mais chique, mais requintado. Que é isso? Aí já vende o pacotinho. Mas ela não é produzida, não? Ela é como que faz? Extraída direto da alga. Tem uma espécie de alga que a gente fala que são as algas amarelas ou as dinoflageladas, que elas produzem essa substância em muita quantidade. Então é só, basicamente, você pegar uma alga e apertar ela assim, sai. É muito mesmo. E eles devem cobrar cá pra cá. Umas 200 gramas aí, uns 70 nossa, isso aí é mole. Aqui em Belo Horizonte, né? Então aqui, ó. Professor, eu posso ir lá, Pode. Eu não... Você pode até de boa. Não, eu tenho um professor que é friorento de história. Luiz, quase morre. Qual que é a composição química, então, aqui, olha? Água, proteínas e o quê? Sais minerais. Certo? A parede celular. Olha só, vou mostrar para vocês aqui no slide.
Olha só. Vamos pegar aqui a parede celular. Ó, função: proteção da célula. E também vai ajudar o quê? Só um minutinho, esse rapaz que entrou aí, isso é uma coisa que saiu. Ah, tá. Valeu. Então, aqui, ó. A parede celular, o próprio nome já diz, né? Parede. Então, quando você quer dar forma para alguma coisa, você faz o quê? Constrói uma parede, né? Então, a parede celular, ela vai ajudar o quê? A dar forma para a célula e ela tem uma outra função importante também, que é o quê? Choque mecânico. Porque como aqui, ó, por exemplo, bactérias. Bactérias são organismos muito pequenos e elas, por muitas vezes, têm que passar o quê? Por locais muito menores do que elas. Então, se elas simplesmente passarem por um local e tiver qualquer superfície que lesa essa membrana, que ela estoura e morre, acabou, pronto. Para ela não é interessante. Então, eu preciso de ter o quê? A parede celular. E essa parede celular ela tem uma outra coisa importante. Olha lá, ó. A composição química dela é composta de peptídeo glicano. Ah, o que é esse peptídeo glicano? Ó, é uma molécula grande constituída por moléculas menores de açúcar associado a aminoácidos. Olha lá para vocês verem como é que é. Essa camada toda aqui, ó, parede celular, é isso ali, ó, microscopicamente. Agora que vem a grande pergunta. Para que serve essa danada da parede celular? A gente, do peptídeo glicano. A gente já falou que aqui é a proteção, né? Encontra choques mecânicos e ela ajuda a dar forma para a célula. Mas para que serve essa camada de peptídeo glicano? Esse peptídeo glicano ele tem uma função muito importante, que vai ser o quê? Ele vai definir a patogenicidade da bactéria. Pois ela define qual a doença ou se transmite ou não? Define a capacidade dela de te causar mal. Quanto maior for essa camada aqui, ó, de peptídeo glicano na parede celular, quanto maior for a camada, mais ela te causa mal. Quanto menor for a camada, menos ela te causa mal. Ah, mas por quê? Por que essa camada, ela é, vamos dizer assim, não é um anticorpo, vamos dizer assim. O anticorpo também tem dificuldade em combater isso aqui. Mas o principal problema, sabe o que é? O antibiótico. O antibiótico, quando essa camada é muito grande, o antibiótico ele não consegue penetrar. Não consegue penetrar para fazer efeito. Ou quando consegue, demora o quê? Demora muito. Você já foi no médico, já? Muitas vezes eu vou comigo com você assim, olha, você está com uma inflamação, às vezes dor de garganta bacteriana, porque viral não tem jeito não. É aguardar de 7 a 8 dias e chorar. Não é? Como é que você sabe que a sua dor de garganta ela é bacteriana ou ela é viral? Todas as duas inflamam. A bacteriana tem como se fossem umas plaquinhas brancas agarradas na amígdala.
Se você, não, minha garganta tá doendo, abriu, olhou lá, tá só vermelho, é viral. Aí não tem jeito não. Tem jeito não. É esperar de 7 a 8 dias e pronto. E tomar bastante água. Agora a bacteriana vai te receitar o quê? Antibiótico. Aí às vezes o médico vira para você e fala assim, olha, você tá aqui com uma infecçãozinha aqui e tal, não sei o quê. Eles falam infecçãozinha, né? Eles não falam a verdade pra gente não, né? Você tá com uma infecçãozinha, tudo é tão pouquinho, né? Você tá com uma infecçãozinha, você tá com uma dorzinha, tudoinha. Justamente para não te apavorar. Aí ele vira pra você e fala assim, vou te dar aqui se ele chegar pra você e falar assim, vou te dar aqui uma amoxicilina 500 miligramas. Aí você vai falar assim, não, beleza, eu tô com uma inflamaçãozinha, bem mesmo. Aí, agora você vira pra você e fala assim, vou te dar lá uma amoxicilina com clavulolato de potássio. Aí você fala, opa, agora eu tô com uma infecçãozona. Por quê? A parede daquela bactéria ali, ela é o quê? Muito espessa, então eu preciso de um antibiótico o quê? Mais potente. Inclusive, você já ouviu falar lá das superbactérias lá? Não. Gente, dica para todo mundo. Vamos ouvir rádio. Não é ouvir musiquinha de rádio, não. Agora do Brasil. Ouvir rádio de velho. Itatiaia. Falando mal não, viu, gente? Mas o que acontece? Superbactérias é muito comum, às vezes, um paciente X, ele está no hospital, está com uma infecção lá de qualquer coisa, dá um antibiótico para o cara. Passou 2, 3, 4 dias, nada de melhor. Eu dou um antibiótico mais forte ainda pro cara. Passou 3, 4 dias, nada. Eu dou um mais forte ainda pro cara. Nada. Quanto mais eu já não tenho um mais forte. Aí eu aumento o quê? A dosagem. Nada. É o quê? São bactérias que têm uma camada de peptídeo glicano o quê? Muito espessa. E é difícil de eu saber o quê? Qual antibiótico que vai o quê? Penetrar aqui. Então, muitas vezes, um só não dá conta. Eu tenho que fazer o quê? Um tratamento com 4, 5, 6, 10 antibióticos diferentes. Muitas vezes o sujeito que está com infecção ele não sobrevive. Porque é muito remédio. Cara, é quase que de hora em hora. É igual telecena. Pá. Chega o cara lá, amoxicilina. Chega o outro lá, não sei o quê. Chega o outro lá, papapá. O tempo inteiro, o quê? Para tentar corromper um pouco essa barreira aqui, para atacar a bactéria. E se o antibiótico não consegue penetrar, elas se tornam mais resistentes? Sim. Aí ela se torna mais resistente ainda. Agora, observação. Nem todas as bactérias têm essa camada de peptídeo glicano. Porque não é todas que nos fazem mal. Concorda? Sim. Aqui agora, aqui nessa sala, aqui no computador, quem está assistindo em casa, tem 950 milhões de bactérias. E não é diferença que pra gente. Ela não tem peptídeo glicano? Não tem. Ela tem a parede celular, mas ela não tem essa camada aqui de peptídeo glicano. Tomada só para aquela outra substância. Outra substância glicana? Não, isso aí é outra coisa. Você leu outra coisa. Então, aí o que acontece? Existe um teste que a gente faz para ver aqui, se essa bactéria, se uma determinada bactéria, ela tem essa camada de peptídeo glicano ou não tem. É um teste muito simples. A gente fala que é um teste de coloração de grão. Então você vai pegar uma amostrazinha e vai colocar um corante lá, não convém ficar falando o nome de corante, porque não é necessário. Vai colocar um corantezinho lá. Se corar de azul, tem a camada. Se corar de rosinha claro, não tem a camada. Então, se chegar por um dia, precisar colher uma amostra sua de qualquer coisa para levar para o laboratório,
Aí deu lá, coloração de grão. Positivo, significa que tem a camada, ficou azul. Grão negativo, significa que ficou rosinha, tá de boa. Às vezes a gente tem que fazer isso quando você está com uma inflamação assim, um pouco mais difícil de tratar. Acontece algumas vezes quando a gente está com, um exemplo, uma sinusite muito aguda, que dá antibiótico, não resolve. Às vezes o médico pede para fazer um exame mais minucioso e ele pede o quê? Faz uma coleta do muco. É nojento, né? É igual basicamente fazer exame de urina, mas só com catarro, né? O cara chega lá, né? Aí colhe lá, se der positivo, tem camada. Se der negativo, não tem camada. Aí quando der positivo, o que a gente tem que fazer? Utilizar de antibióticos um pouco mais potentes. Então, olha lá. Vamos continuar lá. Então, olha lá. A membrana plasmática. Qual que é a função dela? Se a parede celular dá forma, então a membrana plasmática ela tem a função de o quê? Delimitar o que está ali dentro. É como se a parede celular ela fosse, vamos dizer assim, a parede lá só com os tijolos, montando a estrutura, e a membrana celular fosse o quê? O azulejo, o reboco que a gente coloca lá para dar a forma para o negócio bonitinho. Porque, não é verdade, muitas vezes a gente faz a parede retinha, mas você pode fazer um monte de bagunça com aquilo. Fazer uma parte mais grossa, uma parte mais pequena. E essa seria o quê? A função da membrana celular. Então, ó, ela tem a função de delimitar a célula, auxilia no deslocamento, porque as nossas células, ou uma bactéria também, ela não é o quê? Ela não é igual um baguinho de feijão, que ela é dura. Ela é extremamente o quê? Maleável. Por quê? Olha só, gente. Façam um teste aí na casa de vocês aí, ó. Vamos raciocinar. Imaginem que se a nossa célula, todas as nossas células do nosso corpo, se a membrana celular delas fosse uma estrutura rígida, vamos dizer assim, tá? O que vocês acham se fosse assim, na hora que eu fizesse isso aqui e apertasse? O que vocês acham que ia acontecer? O que você acha? Além de... Aqui, ó, apertei. Se tudo fosse duro, ia quebrar. Certo? Eu ia fazer o quê? Um buraco. Um braço. Como se estivesse congelado. Se você fecha o vidro. Não é perfeito. Apertei. Então, a membrana celular, ela tem essa função de quê? Ela é permeável, ela é maleável. É permeável também? Permeável também. E olha só, a função mais importante da membrana celular. Quando eu digo mais importante, é mais. Que é o quê? Permeabilidade seletiva. A membrana plasmática, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Mas só que o quê? De acordo com a necessidade dela. Não adianta eu tentar forçar a entrada ou a saída de uma substância naquela célula se ela não tiver necessidade. Por exemplo, não adianta. Eu posso colocar uma célula, qualquer uma que você quiser, posso colocar ela no meio cheio de glicose. Se ela não estiver precisando de glicose, os porozinhos aqui, ó, é como se na membrana plasmática eu tivesse vários poros. Mas só que esses poros, eles são o quê? Seletivos.
cada região da membrana, ela é responsável por absorver o quê? Uma determinada parte de substâncias. Então, é glicose. Se não tiver precisando de glicose aqui dentro, os poros de glicose vão ficar todos o quê? Fechadinhos. À medida que a célula for precisando de glicose, abre um pouquinho, entra um pouquinho de glicose,